seja bem-vindo. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff sugeriu ao Congresso Nacional que acontecesse uma reforma política com a participação da população em um plebiscito. Essas mudanças já deveriam acontecer nas próximas eleições. A partir de então, as opiniões começaram a se dividir. Mas afinal, será que o plebiscito é a melhor forma da população participar da reforma política? No programa de hoje, nós iremos discutir sobre plebiscito, contra ou a favor. Para debater sobre isso, nós trouxemos ao nosso programa o deputado estadual pelo PCdoB, Lula Moraes, que é a favor do plebiscito, e o advogado Sérgio Neri, que é contra o plebiscito. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. E para começar, eu gostaria de saber o posicionamento dos senhores, né? Por que o senhor é a favor do plebiscito na reforma política? Bom, Bruno, eu sou a favor de que o povo possa ser consultado, que o povo possa participar, seja de plebiscito, seja de referendo, ou seja através de uma iniciativa popular. O que nós queremos, o meu posicionamento é saber aquilo que o povo tem maior condição de participar. E o plebiscito, sem dúvida nenhuma, chama mais a participação das pessoas, do povo, em relação ao conteúdo do que nós iremos decidir. No caso, a reforma política, são vários pontos em discussão. Voto proporcional, financiamento público de campanha, lista, coligações, enfim. São vários temas. É preciso que as pessoas saibam e discutam o conteúdo desses temas. E o plebiscito possibilita isso. Portanto, eu compreendo que das consultas populares que possam se fazer, o plebiscito é o que mais se aproxima da democracia direta. Eu gosto de qualquer forma de participação popular. Nós vivemos numa democracia e o povo é o núcleo central de toda a atividade governamental. Entretanto, para o caso específico da reforma política, não me parece tão adequado, embora tenha razão o argumento de que isso suscita o debate, não me parece adequado que certas questões que têm características muito aprofundadas e técnicas e cuja repercussão, os efeitos vão variar de acordo com as escolhas, quer dizer, é um sistema sendo influenciado por várias decisões pontuais. Que nesse aspecto, o desconhecimento pode ser um fator que vai alterar o sistema ou que vai fazer o sistema piorar do que nós já encontramos. Quer dizer, a simples modificação, por exemplo, num plebiscito sobre reforma política em que o eleitor seja chamado a decidir sobre eleições proporcionais ou eleições distritais, ele não vai saber se é melhor o sistema puro ou se é o sistema misto, e se adotado um ou outro, as consequências são diferentes se, por exemplo, for em lista fechada ou em lista aberta. Então, esse conjunto de decisões, o resultado sistêmico dele é influenciado ponto a ponto. E aí poderíamos ter um sistema completamente desarmônico ou funcionando de maneira incoerente. O que nós queremos ou buscamos é extirpar essas incoerências. É mais ou menos como dizer, eu não posso fazer uma consulta popular para que o povo decida se um cirurgião vai usar esta ou empregar aquela outra técnica. Isso é uma decisão técnica e, portanto, deve ser tomada por técnicos. Agora, o povo deve sim ser consultado a respeito do resultado. E aí ele poderia debater antes de ratificar qual é o resultado que se espera de um sistema já montado e perceber se isso está acontecendo no plano da realidade, né? No próximo bloco, a gente vai discutir sobre os 5 temas que a presidente sugeriu. Não saia daí, a gente volta já. No programa de hoje, nós estamos discutindo sobre plebiscito, contra ou a favor. Debatendo sobre isso, nós trouxemos ao nosso programa o deputado estadual pelo PCdoB, Lula Moraes, que é a favor do plebiscito, e o advogado Sérgio Neri, que é contra o plebiscito. No bloco passado, o senhor falou que seria melhor um referendo ao invés do plebiscito, não foi? Mas você aí de casa, sabe qual é a diferença entre referendo e plebiscito? Eu gostaria de saber da senhora se a senhora sabe qual a grande diferença entre plebiscito e referendo. Para falar a verdade, eu não sei nem o que é. Eu acho que plebiscito é quando há uma votação, referendo eu acho quando é requerido. Não sei, não conheço. Tá, ok.
Eu não sei ao certo, mas eu tenho uma noção, porque realmente são termos políticos que é um tema que eu não me atenho realmente. Eu acho que o plebiscito, a nível da nossa cultura, é melhor do que o referendo, porque você vai ter uma participação popular maior. Referendo é quando a gente diz assim, vamos usar uma arma ou não, vamos eliminar a arma ou não. Isso aí é o referendo, sim, como ele fez daquela época Isso, da campanha, né? E o plebiscito é quando a gente diz o que é que a gente quer. Cara, eu acredito que o plebiscito seja algo mais complicado, que é para mudar alguma coisa numa lei já existente. Enquanto que o referendo seja uma opinião que a sociedade dá ao governo, se quer ou não aceitar alguma posição. Não. Você não tem nenhuma base do que seja isso, que está sendo muito comentado hoje na mídia, que a presidência de Dilma Rousseff vai sancionar esse plebiscito. Você sabe qual é o seu direito em relação a isso, de ir lá e escolher? Não. Como vimos, a maioria das pessoas não sabem a diferença entre plebiscito e referendo. Foi por isso que fomos conversar com o cientista político Josênio Parente para explicar esses termos. A diferença é que o plebiscito ela é uma consulta direta à população sobre um tema de grande relevância, né? Você tem aí uma questão como a reforma política, aí a população vai dar o parecer dela sobre pontos importantes da reforma. Plebiscitos foram poucos, né? Eu acho que deve ser uns 3 plebiscitos que o Brasil teve sobre, por exemplo, a questão da tipo de governo, né? Você tem a monarquia, a república, o parlamentarismo, o presidencialismo. Aí as pessoas vão dar parecer, né? O cientista político também falou como a população participa do referendo. Ela vai ser consultada para saber se aprova o que os deputados, de acordo com o debate de várias tendências, colocaram como reforma política. Você fez também sobre a questão das armas, né? Foi uma consulta direta. Então, se deve ter armas ou não. Tem uma diferença. A primeira, ela vai decidir sobre questões importantes. E na segunda, vai aceitar ou não o que os deputados decidiram, né? Recentemente, a presidente Dilma Rousseff propôs um plebiscito para que o povo se pronunciasse sobre uma reforma política. A presidente sugere alterações em 5 pontos. A forma de financiamento das campanhas, com dinheiro público, privado ou por método misto. Sistema eleitoral em que o voto pode ser distrital, em lista, em 2 turnos ou proporcional, como é hoje. O fim dos suplentes no Senado, o fim das coligações partidárias e o fim do voto secreto no Congresso em caso de cassação. Deputado, a responsabilidade de propor um plebiscito é do Poder Legislativo, né? Por que o senhor acha que a presidente decidiu, então, sugerir um plebiscito? Na história do Brasil, nós tivemos oportunidades em que o Executivo sugeriu, na época do Império, e tivemos um outro momento em que se discutiu o presidencialismo, o parlamentarismo na história do Brasil. A indicação é uma indicação para discutir um tema, uma forma de discutir o tema. O importante é que este conteúdo, o povo possa se apropriar desse conteúdo. A discussão do plebiscito permite isto, discutir, porque uma decisão de como vai ser a representatividade da sociedade, é preciso que o povo compreenda isso. Eu sei que ele não sabe neste momento, mas se nós discutirmos as teses pela televisão, pelo rádio, durante um tempo onde haverá aqueles que se posicionarão a favor, explicando o que é melhor, o que é mais democrático, o que é que vai fazer a democracia avançar. Isso o povo vai ter a oportunidade de compreender e com a sua sapiência decidir. Isso, o plebiscito permite isso. A diferença para o referendo é que o bolo já vem feito. E o bolo feito num congresso conservador, como o nosso é e tem atualmente, onde os partidos estão principalmente vendo o que perdeu nos últimos anos, querendo recuperar este terreno, com propostas que são reforma política, mas que é antidemocrática, que é restritiva da participação popular, da presença das minorias, da presença da diversidade da opinião política da sociedade, e isso é muito temerário. E ele, ao fazer o bolo,
ele apresenta para o povo dizer sim ou não. Mesmo que eu goste de uma parte do bolo, eu vou ter que optar entre tudo ou nada. O plebiscito permite que as pessoas participem do ingrediente do bolo. Ele vai quebrar o ovo, ele vai fazer junto com a política o debate do conteúdo. Por isso que o plebiscito, ele possibilita o envolvimento dos 120 milhões de eleitores do Brasil. E o outro não, o outro vai envolver 513 deputados e 81 senadores. Fazem o bolo e depois pergunta: eleitor, você é a favor ou contra do que eu decidi? Esses representantes, queiramos ou não, institucionalmente nos representam, foram eleitos para tomar decisões em nosso nome. Quando alguém toma uma decisão em nome de alguém, isso quer dizer que houve uma transferência de poderes. Portanto, nós temos eleições até o momento, desde a retomada democrática, período democrático, eleições que são legítimas, que são limpas, por mais que nós não, repito, não tenhamos grande apreço por alguns parlamentares em específico, enfim, a classe como um todo. Então, a partir dessa noção de democracia representativa, os deputados possuem legitimidade para legislar, preparar uma legislação cujos efeitos estarão suspensos até que o povo ratifique ou afaste por meio de referendo. Quer dizer, o legislativo e mesmo o poder executivo, eles têm um aparelho técnico adequado e pronto para responder tecnicamente a questões de ordem técnica. Então, se nós temos num quadro em que nós temos uma democracia representativa, cuja eleição é legítima, temos representantes, não vejo nenhum impedimento para que isso seja feito, por mais que nós gostemos ou não. A não ser que, afastada, faz parte do jogo democrático, nós concordarmos ou não com uma reforma. Eu posso defender certos pontos que eventualmente estejam vencidos numa reforma. E eu preciso me submeter a isso, porque eu tive o direito à voz, a falar. Então, embora eu não concorde com uns pontos, concorde com outros pontos, eu preciso me submeter a uma decisão geral. O plebiscito, quer dizer, ele foi um instituto criado sem nenhuma espécie de condição. Me refiro a que um simples decreto legislativo institui uma consulta popular sem que, por exemplo, se tenha nenhuma definição de tema ou de abrangência. Quer dizer, o decreto legislativo é amplo demais. Num plebiscito, nós poderíamos retomar, por exemplo, a ideia que o deputado Lula mencionava de em 93, se nós vamos numa reforma política, porque a reforma política é mais que uma reforma eleitoral, se nós vamos voltar a ser o Império do Brasil e vamos reconstituir a Casa de Orleans e Bragança, por que não? Mas o que é que o senhor achou dos 5 temas que a presidente sugeriu? Como eu disse, são pontuais. Me parece que é uma sugestão de debate, mas a reforma ela é muito mais ampla. Se nós pretendemos fazer uma reforma séria que venha a alterar o quadro geral, que no sentir das pessoas, e as pessoas agora estão indo para a rua e sem liderança político-partidária, por insatisfação mesmo, desconforto, não sei se isso vai ser suficiente. Né? E se nós imaginarmos que uma reforma política aprofundada teria um sem número de dados, nós teríamos um eleitor precisando de pelo menos uns 5 minutos para se pronunciar acerca de cada um deles. A viabilidade ainda, para mim, é um quesito muito difícil de ser esperado. Mas será que ela estaria falando só sobre questões eleitorais e não sobre uma reforma política? Uma reforma política, por exemplo, deve ou deveria abranger questões no tratamento não apenas da representação política ou dos representantes políticos face aos cidadãos, mas também, por exemplo, entre os próprios poderes. Uma horizontalidade entre os poderes. Quero dizer, existe a influência, por exemplo, no sistema político bastante marcante, no caso do orçamento. Quer dizer, o orçamento da União pode ser e pode não ser executado. Quer dizer, o poder executivo não executa se não quiser. E tem a licença dos parlamentares para tanto. Tem desvinculação das receitas da União. Não cumpre o orçamento. As emendas são objeto, portanto, em certos casos, de negociação entre o Poder Executivo para influenciar as decisões do Parlamento. Quer dizer, a reforma política não é apenas alteração de regra do jogo da eleição. Nós temos isso de uma maneira muito mais irradiada. São vários os temas que precisam ser mudados, novamente, com uma visão coordenada e sistêmica. Mas o que está em debate, seja lá no Congresso, fazendo ou não, é no foco do processo de representação partidária.
Nós não estamos discutindo impositivo ou não impositivo orçamento, nós estamos discutindo império ou república, não existe essa discussão. A discussão que há no parlamento é no sentido de fazer uma discussão sobre o sistema de representatividade da sociedade, proporcional ou distrital, financiamento público ou não, o voto coligação ou não, enfim, lista ou não democrática dos partidos ou aberta, ou seja, isso é o que está em discussão. Nós precisamos definir uma bitola de debater e apresentar para a discussão à população. A forma de se fazer, eu não tenho aversão aos políticos que estão representando no parlamento. Só que estes, ao sentarem, por isso que ainda não foi feito, ao sentarem para discutir, um olha para o outro e diz o seguinte: isso aqui vai me prejudicar, isso aqui vai me favorecer. Então, essa contaminação é que não permitiu ainda fazer a reforma política. Nós queremos tirar disto. Ao tirar o debate, a discussão para a população, através de um plebiscito, fora da eleição, porque se juntar com a eleição, vai estar contaminado. A sociedade vai se dividir nas diversas candidaturas e naqueles que defendem isso ou aquilo. Neste momento, nesse semestre, que não tem uma outra questão política a se fazer nacionalmente, era o momento adequado para se debater através da TV, através do rádio, do jornal, e a sociedade discutir, aprofundar esses temas e passar a conhecer aquilo que é técnico, aquilo que é político. A reforma é política, a questão de formatar é técnica, mas a decisão é política. E o povo precisa ser chamado para isso. Eu defendo essa tese porque eu acho que é a tese que melhor se coaduna com o objetivo de que nossa democracia possa se aprofundar. Porque se vier discutir, Bruna, o voto distrital é uma reforma, mas essa reforma é restritiva. Onde existe voto distrital, só existem 2 partidos que se alternam no poder. Da Segunda Guerra para cá, a Inglaterra só teve 2 partidos. Agora, na última eleição, é que o outro conseguiu um percentualzinho lá, mesmo tendo tido 23% dos votos, ele só tem 8% de assento. Você pode ter, em tese, um voto distrital, um partido sozinho ter 51% em todo o estado do Ceará e só ele ter representação, porque os outros 49% não atingiu uma cadeira sequer. Então isso é antidemocrático, isso é restritivo aos interesses da diversidade da sociedade. Então esse é o tema, o debate tem que se dar com profundidade em cada conteúdo, o que aquela decisão vai ser para a ampliação, vamos dizer assim, e da democracia. Em relação ao plebiscito, quando o povo vota, o que ele decidir lá, vai realmente acontecer ou não? Olha, dentro do regime constitucional, a convocação para um plebiscito, qualquer instrumento de participação popular, nesse caso específico, no plebiscito e no referendo, os parlamentares, eles se submetem a essa decisão. É diferente, por exemplo, um projeto de iniciativa popular que vai passar pelos ritos de votação e pode eventualmente ser rejeitado, embora a pressão popular não recomende, como o caso último da lei da ficha limpa. Entretanto, isso não impede, não é fator impeditivo para que possa ser feita uma nova consulta daqui a algum tempo que venha alterar o sistema que o próprio plebiscito resolveu. Pode ter modificações. Pode haver modificação, né? Isso não há nenhum fator impeditivo para isso, não. O que teria um efeito assim mais elastecido seria se aquela proposta de uma constituinte pontual, a convocação de uma Assembleia Constituinte especial para cuidar apenas da reforma política tivesse sido aprovada. Embora a doutrina constitucional afaste totalmente essa possibilidade para tratar especificamente de um só tema, né? Ela teria liberdade para tratar de qualquer outro tema não vinculado ou não restrito. Alguns parlamentares também já deram seu posicionamento sobre a questão. Confira agora na matéria. A reforma política é uma necessidade para o Brasil. Há quem diga que é a reforma das reformas. Há 18 anos se tenta aprovar no Congresso Nacional uma reforma política eleitoral e não se consegue. Então vi com muito otimismo o plebiscito proposto pela presidenta Dilma para que a sociedade brasileira defina ela mesma quais são os pontos centrais que ela quer que sejam aprovados no Congresso Nacional. Portanto, a minha expectativa é que desta vez a reforma política aconteça a partir da manifestação da sociedade por um plebiscito.
Portanto, eu penso que o protagonismo é mais importante da população quando ela decide se quer financiamento público ou privado, se quer voto proporcional, distrital misto, né, ou distritão, ela vai decidir. Caberá ao Congresso a regulamentação. A presidente, quando mandou fazer um plebiscito e que o Congresso está negando, eu acho que nós não estamos dando oportunidade de uma discussão mais democrática com a sociedade. O plebiscito continua sendo um instrumento de consulta muito mais democrático que o referendo. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a sugestão de reforma política enviada ao Congresso não demonstra um consenso. A entidade propõe uma reforma com pontos bem definidos e claros. A reforma política tratada pelo governo federal nos parece uma reforma que não tem um foco, não tem uma linha definida. Primeiro se pediu para fazer um plebiscito, primeiro com alteração à Constituição, depois se viu que não poderia fazer alteração à Constituição, que o plebiscito não teria tempo hábil para uma mudança já para a próxima eleição. Enfim, não há um consenso, proposta alguma. Nós temos uma proposta definida, a proposta nos moldes do Ficha Limpa, ela precisa de 1,5 milhão de assinaturas, tem pontos bem definidos e claros, com uma postura já robusta de não se alterar a Constituição Federal. Então não queremos alteração da Constituição, queremos alteração no modo de se fazer política no Brasil, dando transparência, impedindo que pessoas jurídicas venham a contribuir com campanhas para que uma relação perniciosa no futuro, isso venha a ser tratado como corrupção. Professor, o senhor acha que o povo está realmente informado sobre essas questões que foram sugeridas pela presidente? Não, nesse momento seguramente não. É um trabalho de conscientização, de educação política de longo prazo. Seria possível, de maneira um pouco mais abreviada ou assodada, tentar explicar pontualmente aquilo que, como o deputado definia, entrou dentro da bitola, né? A decisão, perceba, ainda que o plebiscito, o povo tenha a possibilidade de, convocado por plebiscito, se pronunciar, como o deputado mesmo disse, há que se definir uma bitola, até onde vai esse pronunciamento da nação acerca do tema. E aí nós entramos, bom, quem vai escolher, quem é que vai dizer o tamanho da bitola? É o próprio parlamento. Então vamos ter um plebiscito, vamos aprovar um plebiscito. Agora, o plebiscito terá 2 perguntas, e 2 perguntas que eventualmente não causariam um grande impacto ou influência, ou seriam capazes de alterar significativamente. Então, nós continuamos nessa mesma questão de que a decisão ainda vai sair, porque a bitola vai ser uma escolha dos parlamentares e não uma escolha popular. A não ser que nós façamos um plebiscito para perguntar o que vai integrar ou não essa reforma política vindoura. E aí nós temos mais uma vez um sem número de pontos sobre os quais a capacidade prática não vai impedir de todos se pronunciarem a esse respeito. O senhor concorda com ele? Por exemplo, a presidenta deu um sinal de 5 pontos. E o Senado já foi contra 1, né, que é a redução dos suplentes. Veja aí. Então, que eu também não considero isso importante. A questão do suplente, se eu não sei, se é da família, não é da família, não é a questão. A questão importante é o financiamento público de campanha. O que é que isso favorece a maioria da sociedade, dos partidos? Mas se não é importante, por que ela colocou em pauta essa questão? Não estou dizendo que não é importante. Não é tão importante. Eu estou querendo dizer que não é coisas. tão importante. Por quê? Mas o financiamento público de campanha é muito importante. Porque o financiamento, para você ter uma ideia, 359 deputados dos 513 foram eleitos para federal, para deputado federal, e são os que mais arrecadaram para a campanha. 359. Estes deputados foram financiados pelo poder privado, na sua grande maioria. Então, a representatividade da sociedade fica distorcida pelo interesse público, pelo interesse privado. O financiamento público de campanha vai permitir que os recursos sejam públicos. Você vai ter 100 mil para a campanha, um exemplo, e se a sua campanha for de 500 mil, é possível saber, ter uma noção de fiscalização para saber se você saiu fora daquele contexto. Hoje é infinito. Hoje estimula-se o Caixa 2, o poder econômico apoia quem ele tem compromisso e vai por aí. Então isso é um assunto importante. O voto distrital, o voto proporcional é também muito importante. Então essas questões é que vão dizer se
se a nossa democracia vai avançar ou não. Porque na hora que tiver um voto distrital, Bruna, morreram as representações das minorias. Morre a representação das minorias e ficam os maiores. O PT, por exemplo, é favorável ao fim de coligação hoje, porque ele é grande. Mas quando ele era pequenininho, ele precisou de coligações para poder se fortalecer. Então essa questão diz respeito a estes interesses de ampliar a democracia, de dar consolidação maior na democracia ou de restringir a participação popular no importante poder que é o Parlamento brasileiro. O que é que o senhor acha sobre o fim do voto secreto? O senhor é a favor, é contra? Do voto secreto no Parlamento? É. Eu já votei a favor do fim do voto secreto na Câmara, quando era vereador, nós exercitamos isso aí. Ninguém nunca morreu, nunca teve problema, não acho problema nenhum acabar com o voto secreto. Sem nenhum problema. O senhor concorda também? De fato, a gente não pode mais conviver com uma representação que tem essa faculdade de esconder do seu eleitor, do seu mandante, né, como mandatário, as suas decisões ou como é que ele se inclina para essa ou para vota para essa ou para aquela matéria. No caso, me parece que o próprio Parlamento, a Assembleia Legislativa, por meio do deputado Eliane Novaes, já está propondo a queda, e alguns estados brasileiros já fizeram isso no nível estadual. Claro, uma grande resistência, porque se trata de casos específicos, como cassação de parlamentar, como derrubada de veto, enfim, eleição de mesa, e isso são pontos mais agudos, né, a atenção dos grupos partidários, em que pese a necessidade da preservação e com isso da independência da atuação dos deputados, eles precisam estar cientes de que no exercício da representação eles vão ter que arcar com as consequências dessas decisões, porque quem tem que ter voto secreto é o eleitor, não é o representante. Mas o senhor acha que isso vai ser colocado em pauta? Olha, a julgar que o Senado acaba de rejeitar a possibilidade de que parentes em primeiro grau de senadores possam ocupar a suplência, eu não tenho grande fé que isso passe, pelo menos no Congresso Nacional, em qualquer uma das duas casas. Acho que não, né? O senhor acha também? É o que eu digo, acho difícil. O Congresso são partidos, são pessoas. Isso vai influenciar na vida dele, na eleição dele, da outra eleição. Só lá dentro do Congresso já existem cerca de, se não me engano, 16 suplentes que estão substituindo senadores. Então eles já são contra. Já não deu quórum, faltaram 3 para dar o quórum de alteração dessa matéria. Então acho que é uma questão que nós precisamos ouvir a população. A população está ávida de ser escutada, de participar. Por isso que houve essa ebulição no país nesses últimos momentos. E nós temos que aproveitar essa vontade de participar e chamar o povo a participar naquilo que diz respeito ao seu futuro, à democracia, à representatividade, aquilo que se aproxime mais dos seus interesses. Por isso que eu concordo que a consulta através de um plebiscito possibilitaria isso de uma aproximação maior da democracia direta. Não sai daí, a gente volta já. Hoje nós discutimos sobre plebiscito, contra ou a favor. E agora nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaria que os senhores dessem as considerações finais. Eu ainda acho que o referendo, mais uma vez, é um instrumento mais adequado, a não ser que nós afastemos qualquer possibilidade de representação por parte dos representantes. E a não ser que nós alteremos a nossa democracia representativa para uma democracia do tipo plebiscitária, em que o povo vai ser chamado a decidir tudo. Porque, enfim, se nós não temos na Constituição nenhuma bitola que estabeleça o que pode e o que não pode ser objeto de um plebiscito, é por que nós não encerramos a representação e entregamos todas as decisões para que o povo se pronuncie, uma a uma. E o senhor continua achando que o plebiscito é o melhor mesmo para responder? Sem dúvida, acho que os argumentos do professor me estimulam ainda mais a defendê-lo, porque eu não subestimo a capacidade das pessoas em discernir sobre temas. E como a sociedade está debatendo no Face, nas redes sociais, na rua, nos lugares, é o momento de se fazer isso. Eu sou fruto dessa
dessa forma de fazer política. Desde estudante, com a tua idade, eu já ia para a rua lutar contra a ditadura. E o chamamento para participar, através da feitura do bolo, né? Sem tirar a representatividade, que é a nossa forma de representação através do parlamento, o plebiscito possibilita que o povo quebre o ovo, pegue a massa, faça o bolo e ajude a fazer o Brasil avançar na democracia. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigado, Lula Moraes, pela participação. Obrigada também, Sérgio Neri. E você aí de casa, já decidiu o que é melhor para a população participar da reforma política? Um referendo ou um plebiscito? A gente espera ter ajudado você. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.